Ah, vamos de Monark então, né? 3 horas da manhã. Que isso? Pra me contar que tinha morrido um companheiro. Aí quando a pessoa me contou, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Você me acorda 3 horas da manhã, eu não tenho o que fazer, você vai voltar a dormir, eu tô aqui acordado agora. Pode isso. É o presidente da república falando essas live merda dele. E assim, ele tá numa live? Ele tá onde? Eu acho que é, cara. Não é aquelas lives... é conversa com o presidente. Aquelas lives dele que não dá audiência. Que perde pra gente. Perde pra gente. Assim, o Lula, que situação, né? O problema é assim, o Lula e o Bolsonaro são senhores de idade, né? E eles realmente não são dessa geração da internet. Então tá com o microfone ali e vai saindo qualquer coisa. O Bolsonaro tem um domínio do uso das redes muito maior do que o Lula. E ambos trazem histórias constrangedoras. Não dá pra negar que ambos se constrangem a todo custo, né? Agora, o que o Lula quer passar com essa história? Só que ele é um babaca? Vamos ver. É um babaca? Vamos ver. Pensando no companheiro que morreu. Então, eu não preciso de notícias que não tem nada a ver comigo. Sabe? Eu não tenho. É preciso ser seletivo no que você... Nossa, precisa ser seletivo, não tem nada a ver comigo. Ô Lula, um companheiro teu morreu. O que vai mudar? Vai ficar me enchendo o saco às 3 da manhã. O amor venceu. Porque a nossa cabeça, ela tem um certo limite, sabe, de processar a notícia que você sabe. Ela não consegue processar tudo. Então, pra que eu quero saber mais do que a minha cabeça ter condição de processar? Cara, é um idiota. É um idiota completo. É um idiota completo, cara. E demorou, assim, teve que ele teve que ser presidente na época da internet pra todo mundo saber que, na verdade, ele sempre foi um idiota. Exatamente. Eu me lembro na faculdade, Junito, que... eu fazia faculdade no período que Lula era presidente, né? E aí, eu tinha amigos meus que eram petistas, né? E havia muitos petistas ali na faculdade de Direito da USP. Mas amigos muito inteligentes. Tem o Vinícius, né? Que era um cara bem inteligente, me indicou muitos livros pra eu ler e tal. Um cara legal. E eu falava, mas Vinícius, o Lula não é... Renan, o Lula é brilhante. O Lula é genial. O Lula não tem instrução, mas ele é brilhante. Fala, mas se o Vinícius, que é um cara que leu tanto, me indica um monte de livro, tá falando, quem sou eu pra negar? Né? Deve ser verdade, o Lula deve ser muito inteligente. Então foi plasmada na cabeça das pessoas a ideia de que o Lula é brilhante e que por trás daquela simplicidade do homem comum há uma grande inteligência. O homem nunca leu um livro, ele desenvolveu a inteligência dele lá, praticando as conversas com as pessoas, vivendo. Aquela inteligência se expressou na experiência dele, tá? E é mentira. Mentira, tá? Renan, você precisa de estudos pra ser um cara inteligente? Não. Vou citar assim, vou agir agora com a experiência. Meu avô paterno, ele era um cara sem nenhuma instrução. Sabe, sei lá, abandonou o colégio no comecinho, aprendeu tudo e era um homem muito inteligente, muito sagaz, tá? Meu outro avô também, muito inteligente, teve que abandonar, o pai dele morreu cedo, teve que abandonar a escola e começou a trabalhar, sei lá, desde os 13, 14 anos. São pessoas que eu reputo eles sendo pessoas inteligentes, então você pode ser inteligente. Não é o caso do Lula. O lance do Lula não é o caso do Lula, e no Lula você pega elementos de narcisismo, culto à personalidade e a criação, novamente, de uma redoma de proteção a ele, que fazem com que tudo que ele diga seja transformado em algo maior do que realmente ele disse. A ponto de uma vez, né? Por favor, procura aí, Junito, tem uma fala É da Márcia Tiburi ou da Marilena Chauí? Quando o Lula abre a boca, tudo se ilumina. Tá? Quando o Lula abre a boca, tudo se... Veja o que uma filósofa, né? Eu não sei qual das duas foi. Como transforma. O ato do Lula de emitir um discurso, de falar algo... Márcia Tiburi. Faz com que tudo ao redor se ilumine, né? É um conceito meio que Santo Agostinho, meio Platão, sabe? A verdade vem. O Lula é um homem que emana verdades e essas verdades iluminam o mundo. Né? De acordo com Santo Agostinho, né? A verdade que iluminava no mundo, no fundo, era a própria presença de Deus. Tá? É um conceito muito interessante, assim. Santo Agostinho é legal. Lula não é Deus, Márcia Tiburi. Lula não é Deus. Só que a construção que eles fazem ao redor do Lula, de qualquer coisa que ele fale, é na lógica de um cara que, enfim, foi ungido e que tem superpoderes. Porque se Lula não for Deus na explicação dela, Lula é um instrumento de Deus. Lula é um enviado por Deus para praticar, vamos dizer, a verdade e gerar a presença divina na Terra. E ele gera
essa presença divina aí através de suas falas muito inteligentes como essa que ele colocou, que foi uma fala sobre generosidade, sobre companheirismo e sobre amizade. Um companheiro morre, ligam pra ele e ele fala, por que você tá mexendo o saco agora às 3 da manhã? Maravilhoso. Maravilhoso. O cara é um gênio. O pessoal tá falando na internet que esse é o novo Idaí. É uma espécie de Idaí. É mesmo. Não, e é um pouco pior do que o Idaí, que o Bolsonaro tá falando de Idaí pra números. Inclusive, já é algo bem ruim, já é algo bem sórdido. Ele não, ele é um companheiro. Um companheiro. E se te ligou às 3 da manhã é porque era um companheiro próximo, correto? Sim. Sabe? Sim. E o fato dele ter atendido não quer dizer que foi um louquinho que ligou pra ele. Foi alguém que ele já conhecia, alguém próximo, que resolveu ligar pra um presidente da república pra... Sinais de psicopatia, viu? Sim. Pra falar sobre a morte de alguém que deve ser muito próximo do presidente da república, tá? Isso diz muito sobre quem é o Lula. Assim, e não é o primeiro sinal de psicopatia do Lula. É o cara que foi no enterro da... fez discurso no enterro da própria esposa. Sim. E não somos nós falando, tá? Foi Vera Magalhães, que acima de tudo... É uma jornalista. É jornalista. Democracia. Sim. Eu te amo. 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 Vamos lá, mas assim, Renan, a gente tava falando das lives do Lula, que não estão dando certo, mas agora ele chamou a infantaria pra ajudar ele. Ah, ufa! Agora vai. Ufa! Se não fosse as organizações Globo, meu Olha Deus. só. Lula Live. Lula Live. Ai, Lula Live. Lula Live. Ah, Lula Live. Ai, Lula é legal. Ah! E sabe por quê? Parece Lula Livre. Mas não é Lula Livre, é Lula Live. Ai. Jornal O Globo. Que papelão, hein? É que assim, os jornalistas não se seguram, meus amigos. Não dá, eles não eles não conseguem. conseguem. É mais forte do que eles. É tipo assim, Alan dos Santos não passe pano pro Bolsonaro. Ele não dá, ele chega... Não consigo, não consigo. É o cara do Globo, o jornalista do Globo, ele não é diferente do Alan dos Santos. A maior parte deles, né? Não são, assim, eles são petistas. Eles são petistas, eles acreditam no petismo, eles militaram pelo petismo na faculdade. Aí eles foram parar dentro de um jornal. Ah, não, tem a objetividade da análise jornalística. Eu gosto do Lula. O cara fala, eu quero ajudar o Lula. É Lula Live. Entendeu? É isso que os caras querem fazer. E assim, não tá dando certo a live, meu Deus. O Bolsonaro juntava 300 mil pessoas numa live, o Lula tá juntando 5. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa ajudar. Precisamos colaborar, porque isso é uma luta pela democracia. Não, e daqui a pouco vai ter jornalista indo nos aeroportos receber o Lula e jogar o Lula pra cima. É só assim mesmo.